Hoje a gente recebe a jornalista Maura. Eu vou pedir para a Maura se apresentar, falar um pouquinho da sua infância, da sua idade, do início da sua carreira, de quando você também morava com seus pais, né? Como é que tudo começou. Então, a gente, para ser redundante, vamos começar do início. Maura, infância, juventude e até entrar na faculdade. Bom, meu nome é Maura Eustáquia de Oliveira. Eu nasci em Santo Hipólito, que é uma cidade pequenininha, entre Corinto e Diamantina, no encontro do Vale do Jequitinhonha com o Vale do São Francisco. Isso marca qualquer um, porque são regiões de muitas tradições, de muitas histórias, muito folclore. E desde que eu aprendi a ler, o meu pai, que era um leitor assim, viciado, me colocava no final da tarde, quando ele chegava da loja dele, para ler o Estado de Minas, o Gazeta Mercantil, e tinha um outro jornal que agora eu não me lembro o nome, que ele assinava e me mandava ler. E eu me habituei àquela leitura diária e tomei gosto por ler notícias, né? Então, o meu primeiro contato com o jornalismo foi ler notícias para o meu pai. E ali em Santo Hipólito, eu e meus irmãos, nós somos 7 irmãos, tivemos uma vida muito tranquila. Minha mãe era professora primária, diretora também da escola. Meu pai era um comerciante, e aqueles comerciantes que têm aquelas lojas que vendem desde tocinho até seda, é uma venda, né? E a gente cresceu tendo muito contato com todo mundo, né? Meu pai era um homem muito respeitado, minha mãe também. E a gente convivia com todo tipo de pessoas, desde aquelas figuras folclóricas de Santo Hipólito, como as famílias que eram consideradas assim, as famílias mais conceituadas do lugar. E foi uma infância super feliz. A gente andava no mato, caçando passarinho, olha que horror, pegando fruta, descobrindo caverna, mergulhando no açude para desespero da minha mãe, que a gente não sabia nadar, mas queria entrar no Rio das Velhas, que passa na minha terra, que era claro, límpido, cristalino, e hoje em dia é uma água barrenta, lastimavelmente, né? Melhorou nos últimos anos, que fizeram um tratamento da estação aqui de esgotos, mas ainda não chega nem aos pés do rio da minha infância. Na minha infância, então, foi marcada por coisas muito interessantes. Por exemplo, meu pai me ensinou a tirar e a caçar peixes. Já ouviram falar isso? Caçar peixe? Caçar peixe é o seguinte: meu pai pegava uma espingarda e nessa espingarda colocava um arpão. Então ficava no barranco, a água era tão cristalina que ele ficava olhando os peixes passar. Na hora que passava um peixe grande, tchum, ele atirava, o arpão pegava e trazia. Mas eu não aprendi a tirar com isso, não. Meu pai me ensinou a tirar com o revólver que ele tinha, um revólver enorme. E ele punha um alvo lá e falava assim: agora aprenda a atirar, dona Maura. Aí eu lembro que eu era menina, eu vim para cá, eu tinha 8 anos, imagina, eu tinha menos de 8 anos. Aí eu e minha irmã esticava o braço, mirava e tchum! Raramente acertava o alvo, que era um alvo bem grande para ele nos fazer felizes de acertar. Eu fui um alvo bem grande. Mas aquilo era uma brincadeira, a gente nunca pensou em matança, nada disso. Era uma brincadeira mesmo de atirar ao alvo, sabe? Tiro ao alvo. Depois nós viemos para cá, como eu disse, eu tinha 8 anos quando nós viemos para Belo Horizonte e nossa vida sofreu uma guinada violenta, porque de uma vida extremamente confortável que a gente tinha em Santo Hipólito, a gente veio 7 filhos, né, para estudar, e só meu pai e minha mãe trabalhavam. Então, foi uma vida dura, muito dura, até meus pais também reconstruírem a vida aqui. Meu pai montou uma mercearia, quebrou, foi um período difícil. Mas depois tudo se ajeitou. E nós 7 filhos estudamos todos, que minha mãe e meu pai faziam questão absoluta
da gente estudar. Eles se matavam, mas a gente tinha que estudar. E eu não sei como, eu acho que aquela influência do jornal na minha vida, né, de ficar lendo jornal para meu pai, eu fiquei com essa coisa na cabeça. Então eu falei, eu quero ser jornalista. Eu não quero ser a leitora do jornal, eu quero ser quem escreve as notícias para os outros lerem. E aí, a minha mãe queria que a gente fizesse um curso que desse condição de trabalho. Então eu fiz curso normal no Instituto Cação, que era um colégio excelente, né? A gente estudava pra caramba. Era o Instituto Cação e o colégio estadual, que eram apertadíssimos. E formei professora primária e fui dar aula antigamente era uma favela, hoje é um bairro, que chama Boa Vista. E numa escola bem humilde, no meio de um descampado, assim. Mas nunca perdi de vista a minha vontade de continuar estudando. Fiquei 3 anos parada, porque eu namorava um cara que não queria que eu estudasse, e eu estava quase casando com ele. Então, oh, meu Deus. E aí, como eu gostava muito dele, eu me ajeitei a não estudar. Mas depois aconteceram coisas terríveis e separamos, graças a Deus. E eu estudei sozinha com uma amiga minha. Depois encontrei uma amiga minha que também estava estudando para vestibular. Começamos a estudar juntas. E nesse meio tempo ela morreu. Ela tinha um sopro no coração, que falava. Nem sei como é que fala hoje essa doença. E uma manhã eu estava saindo para ir estudar com ela, recebi a notícia que ela tinha morrido. Ela tinha 26 anos, então foi um golpe, né? Um golpe. Eu custei a reengatar meu hábito diário de estudar para o vestibular. Mas encontrei uma ex-colega do Instituto Cação e aí uma foi apoiando a outra e continuamos a estudar. Passei. Fiz vestibular na Fafiche, né, da UFMG, para o curso de jornalismo. E foi assim que eu comecei a entrar nessa carreira. O vestibular ainda era no Mineirão? Não era antes do Mineirão. Antes do Mineirão? Eu fiz vestibular, entrei para a faculdade em 68. 68, era antes do vestibular no Mineirão. Era em diversos lugares. Sim. E aconteceu uma coisa interessante. Nós fizemos um vestibular e no último dia de prova, eu estava toda feliz porque o vestibular, a nota mais decisiva era de português e literatura. E tinha caído um texto de Machado de Assis, assim, incrivelmente fácil. Eu saí da prova toda contente, porque eu falei, puxa vida, né, vou tirar um notaço, porque eu estava certa, porque pela minha convivência com Machado de Assis. Aí eles anularam a prova de português, porque um fiscal deu menos tempo para uma turma. Nossa, que pena. Então nós tivemos que refazer a prova de português. Aí cai um texto da Clarice Lispector, difícil pra caramba, que eu vou falar, foi a primeira vez que eu travei conhecimento com a Clarice Lispector. A Clarice não era tão estudada assim no curso médio, né? Então, para mim, foi um desafio, sabe? Eu falei, puxa vida, eu vou tomar bomba depois de ter feito uma prova sensacional na primeira versão. Mas passei até bem e passei tinha trote. Eles pintavam a gente, jogavam talco, mas era uma coisa assim bem suave, não era aquele trote horroroso que muita gente já passou por ele. E foi assim que eu comecei no curso de jornalismo. Ô, Maura, você fez o vestibular em 69, a gente já estava vivendo o período da ditadura. E eu queria que você falasse como é que foi a sua faculdade nesse momento de ditadura e como é que você ingressou no mercado com a ditadura atuando nos jornais e nas TVs e revistas, etc. Bom, o meu primeiro contato com o movimento de 64, né, com o golpe de 64, eu ainda estava no Instituto Cação, fazendo o curso normal. A gente era obrigada a sair
em passeata, Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade. Era terrível aquilo, terrível. E eu era muito pouco politizada, mas não era tão idiota, porque meus amigos eram todos muito mais velhos do que eu, e eu tive a sorte de ter amigos de esquerda. Então, eu não era tão alienada, vamos dizer assim. Mas também não era uma pessoa ativista, não era. Tinha muito medo, né? E quem não tinha medo naquela época era meio bobo também, porque era de dar medo mesmo. Você tinha que ter cuidado com o que você falava, né? Com as suas atitudes. E a coisa mais corajosa que eu já fiz daquele começo ali foi nessa marcha com Deus pela Liberdade, que a gente descia a Avenida Afonso Pena, vestido, uniformizado e marchando, escapar na primeira esquina que eu encontrava e que achava que dava jeito. Era sempre a esquina ali da Avenida Afonso Pena com Tamoios, porque ali já pegava meu ônibus, eu morava em Santa Teresa, o ônibus parava ali. E foi minha coisa mais corajosa foi essa, fugir daquela coisa ridícula, que eu me senti extremamente ridícula. Bom, depois disso, na universidade, era diferente. Na universidade tinha muito movimento estudantil. A política estudantil fervilhava, né? E eu me lembro, por exemplo, do João Batista dos Mares Guia, que era um dos líderes lá da política estudantil, Jorge, esqueci o sobrenome do Jorge, ele morreu no Triângulo Mineiro alguns anos depois. E a nossa faculdade era muito visada, que era Ciências Humanas, né? Então era muito politizada. Talvez fosse os Ciências Humanas e Ciências Econômicas eram as duas universidades mais politizadas naquela época. E era muita coragem dos meninos, porque a repressão era brava. O que aconteceu? Aí, nesse meio tempo da universidade, eu fiquei noiva e meu noivo me buscava lá todo sábado, que a gente tinha aula até meio-dia, mais ou menos, e aí ele me pegava lá. Um dia eu estou bem sentadinha numa muretinha que tinha em frente lá da faculdade, esperando por ele. De repente, a escola foi toda cercada por tropas do Exército e pela turma da Polícia Civil, que era do DOPS. E na época do Tarcísio Cia, do delegado Tacir Cia, uma coisa assim. Aí eu fiquei sem saber, desço a rampa ou entro na escola? Aí eu falei, pelo sim, pelo não, entrei. Falei, quero ficar junto, porque sozinha é mais fácil de sofrer violência, né? Então entrei, nós ficamos presos lá até de noite. Eles cortaram a água, a gente não tinha água para beber, e eles ficavam no restaurante da universidade, bebendo, comendo e mostrando para a gente, e soltando bombas de efeito moral. Soltava bomba no elevador, soltava bomba assim, ao redor da faculdade. Mas a gente saiu sem grandes problemas, né? Eles queriam pegar as lideranças, mas no meio do bolo ali, nossos pais foram lá e quando os pais juntaram, eles tiveram que relaxar aquele cerco e eles saíram junto com a gente. Isso foi a primeira vez. Uma segunda vez, eles cercaram a universidade de novo. E não sei se vocês conhecem um jornalista que chama Gilmar Villanova. O Gilmar foi meu colega de turma. Eu grudei na mão do Gilmar e ninguém tirava. Ai, Gilmar, pelo amor de Deus! E eu achava que se eu soltasse a mão do Gilmar, eu ia morrer. Tadinho do Gilmar. Mas nós conseguimos sair ainda de manhã. Essa vez não. Eu, pelo menos, consegui sair de manhã. E nem todo mundo, porque a polícia tinha uma lista. Então, na hora que você saía, eles olhavam sua carteira de identidade estudantil ou de identidade, um documento com foto, consultava a lista. Se você estivesse na lista, você levava tinta. Felizmente, não estava lá. E a gente podia estar na lista sem ter feito nada. Um cara que não gostasse de você podia ter te denunciado. Então, você não tinha a menor segurança, né? Então, sai fora. Bom,
eu comecei a universidade nesse tipo de ambiente, sabe? Volta e meia falava assim, parou a aula que agora tem assembleia, para discutir questões políticas, os colegas tinham sido presos. E isso continuou durante o curso, foram 4 anos nessa insegurança, nessa loucura. Eu tive professores, 2, um professor de português e literatura e outro de história, que foram presos, não, que seriam presos. Eles estavam dando aula, alguém bateu na porta, conversou com eles, eles viraram, gente, até um dia, porque eu tenho que cair na clandestinidade. Foi a última vez que a gente viu essas criaturas. Ele recebeu um aviso de algum amigo para deixar a escola e fugir, porque senão seria preso. Eles caíram na clandestinidade, eles eram ativistas, né, e estavam sendo perseguidos. Nenhum dos 2 chegou a ser preso. Um foi para o Chile, depois foi para a França, o outro foi direto para a Argélia. Um deles foi... teve um também que foi... Agora eu esqueci o nome dele. Ele foi trocado por aquele embaixador que foi sequestrado. Né? Teve um embaixador que foi sequestrado, a embaixadora americana, e para trocar os sequestradores exigiram a libertação de alguns prisioneiros. E esse professor estava entre eles, mas agora eu não consigo me lembrar. Talvez eu me lembre, eu te falo. E esse é o problema da idade, a gente esquece nomes. Mas tem muito tempo também, são muitos detalhes, né? Mas você vê que essa turma que você estudava estava muito próximo da ditadura e vivia com muito medo, né? A gente chegou a ter esse sequestro no Rio e professor aqui de Belo Horizonte que atuava, né? E você tinha muito medo nessa época e como é que era conviver com a ditadura durante tanto tempo e você, assim, é uma vitoriosa, né? Porque os alunos todos deviam passar muito medo, alguns devem ter até deixado o curso. A gente, jovem, a gente supera tudo com muita facilidade. A gente fazia por esquecer que tinha aquilo e desfrutar da nossa vida, da nossa convivência, né? Que era muito boa, convivência com os colegas e com os professores, que eram ótimos, sabe? E se a gente não fizesse isso, a gente ia ficar muito ansioso, né? Ia ser uma ansiedade continuada. E como nós éramos meninos de 20 anos, eu era uma das mais velhas da minha turma, eu tinha 21 anos. Então, o resto era garotão mesmo, de 18, né? 17, tinha até menino de 17 anos. Eu sou contemporânea também do Luiz Carlos Bota Costa, sabe? Então, ele também deve se lembrar desses acontecimentos lá. E a gente era feliz enquanto podia, né? Nos momentos que eram... Quando a gente estava lá na universidade, a não ser nesses momentos críticos, a vida de estudante corria normal, sabe? As coisas aconteciam cá fora, né? Em que havia a perseguição das pessoas que reagiam à ditadura e a universidade estava cheia de fotos deles, falando procurados, né? Procura-se. E como se eles fossem bandidos, cheio. E a gente fazia o possível nem para enxergar aquilo. Quando eu estava ainda no primeiro ano primeiro ano de jornalismo, eu tinha um professor que ainda é vivo, o professor José Mendonça, que era diretor do Globo, da sucursal do Globo. Aí, quando chegou nas férias, eu audaciosamente pedi para fazer estágio lá no Globo, que era eu nunca tinha visto um jornalista em carne e osso até ver meus professores. Meus professores foram os primeiros jornalistas que eu vi em carne e osso, nunca tinha visto. E eu era boa aluna na matéria do Mendonça, o Mendonça gostava muito de mim, aí eu criei coragem, falei, professor, me deixa fazer estágio lá no Globo, nas férias. Ele falou, pode ir. Antigamente podia. Então eu fui e, falar com vocês a verdade, não sabia nada, sabe? Porque meu professor de redação, eu tinha incompatibilidade de gênios com ele. Ele era ótimo professor, ótima pessoa, Jacques do Prado Brandão. Mas ele era muito sarcástico, sabe? Muito irônico, muito sarcástico, cultíssimo. E eu gostava muito de conversar com ele fora da aula, mas na aula
eu odiava, que a gente escrevia, não sabia nada, claro que a gente cometia erros horrorosos, e ele debochava, isso eu acho horrível, né? Então, o Mendonça dava técnica de reportagem, e a gente escrevia para o Mendonça, que é um sujeito ultra culto, ele era muito mais ameno e muito mais compreensivo com o fato da gente estar conversando, né? Aí eu criei coragem de pedir. Ele falou, pode ir, Maura, mas você vai fazer o quê? Ele falou que só mandava, o que o pessoal decidia. Aí eu fui e fui apresentada ao chefe de redação, que é uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas que reforçaram a minha decisão de ser jornalista. Porque, além de ser um jornalista competente, era um gentleman. Chamava Márcio Meniconi, doutor Márcio Meniconi. Era advogado também. E ele era o chefe de redação. E ele falou comigo assim, Maura, eu vou te colocar uma semana acompanhando os repórteres para você sacar das coisas. Semana seguinte, eu te coloco já fazendo matéria. Tá bom para você? Tá ótimo. Aí, e assim, eu fui. No segundo dia que eu estava acompanhando, eu fui acompanhar uma colega minha, Heloísa Machado, que foi fazer uma entrevista com um diplomata lá no Hotel Normandie. O Normandie era o hotel chique da época. Ela ia entrevistar esse sujeito, eu fui acompanhada. Embora ela também fosse estagiária, mas ela já tinha um tempo que estava no estágio, ele me deixou ir com ela. Então, estavam nós duas lá, esperando o diplomata chegar. Ele chegou, ela foi para o restaurante lá do hotel entrevistá-lo, que era um lugar mais confortável. Eu fiquei na entrada, porque estava um reboliço. Eu falei que ela, oi, Heloísa, eu vou ficar aqui para ver o que está acontecendo. Aí, era a chegada da Miss Brasil, Estael Abelha. Era a Miss Minas Gerais que tinha virado Miss Brasil. Aí a Estael entrou e tal. Eu falei, eu vou entrevistar essa mulher. Audaciosa, eu cheguei perto dela e falei, olha, eu queria fazer... Eu sou jornalista do Globo, olha que chique. Sou jornalista do Globo. E eu queria fazer uma entrevista com você. Pode ser? Ela, pode. Vão subir comigo no meu apartamento, não tem problema nenhum, não. Aí eu falei, jornalista do Globo, pranchetinha na mão, canetinha, né? Não existe jornalista sem caneta na mão e um papel qualquer, né, gente? E aí, não, hoje tem o celular que você pode escrever. Mas aí eu fui e entrevistei, aquelas entrevistas assim, como é que foi, como é que está sendo essa história de Miss Brasil, você está feliz demais, ou você já esperava, aquela entrevistinha normal de iniciante, né? Fiquei toda contente. Aí cheguei no jornal com a Heloísa e falei com o doutor Márcio, doutor Márcio, aconteceu isso, eu estou com os dados aqui, posso fazer a matéria? Pode, não só pode, quanto deve. Lembrem-se, o concurso de Miss Brasil era patrocinado pelos Diários Associados, que eram concorrentes do Globo. Então, a chance da matéria sair é mínima, porque, imagina, se o Globo vai dar espaço para, né, concorrência. Mas o Globo, na época, tinha uma página de Minas Gerais, um encarte no Globo Nacional, que era a página de Minas Gerais. Aí o Márcio falou comigo, Maura, faz uma materinha curta e a gente vai ver se encaixa ela na página de Minas Gerais. Tá bem? Tá bem. Para escrever 15 linhas, eu devo ter levado umas 2 horas. Sei lá, gente, eu levei um tempão, sabe? Porque eu escrevi e falava, isso está ridículo. Acho que o meu senso de ridículo sempre foi muito grande, então eu falava, isso tem porcaria e tal. Aí, finalmente, tomei coragem, levei meu texto para o doutor Márcio, o texto estava uma porcaria mesmo, né? Aí ele, muito educadamente, falou, Maura, vamos mudar isso aqui? Olha, isso aqui, o seu lead fica melhor assim. O que você acha? O que você acha? Você que estava lá, o que você acha? Aí eu concordei, né? Não, tá bom, então. Aí, as minhas 15 linhas, finalmente, saíram do forno, passei a limpo, né? Porque
estava ultra, hiper rabiscado. Então, antigamente a matéria ia por telex. Tem gente que está me ouvindo nem sabe o que é telex, né? Então, o cara do telex tinha que conseguir ler, lógico. E minha matéria foi... E eu tinha certeza, convicção que não sairia, pois saiu. O Globo fez o quê? Botou na página mineira uma foto da Estael Abelha e o meu texto como um texto legenda. Eu quase tive um ataque de felicidade. Então, aí, aqui na minha relíquia que eu guardei, até perder numa mudança. Perdi minhas reportagens especiais. Essa não era, mas era a primeira. Numa mudança, nada me chateou tanto quanto isso, porque eram coisas que eu queria ter guardado. E algumas ainda sobreviviam depois, muito depois, com o repórter fotográfico Mauro Zalho, que me acompanhou em muitas matérias. E o Mauro era mais organizado, mais tranquilão. Não sei se ele ainda tem, mas eu espero que ele tenha. Então foi assim, comecei no jornal desse jeito, na audácia. Bacana. E você teve uma matéria, teve um furo, né, da Miss Brasil, que era Minas Gerais, e conseguiu emplacar no Globo, porque o telex, né, eu peguei um pouco do telex também, você digitava e a matéria era feita no Rio, né? Mandava para o Rio. Ia por telex e lá já saía texto, né? Eu saía o texto prontinho. Texto digitado e aí aqui o Globo era mandava. Uma fita que picotava, você discava, botava no dispositivo e lá saía o texto. E depois desse estágio você acabou virando repórter profissional de O Globo aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas foi uma longa caminhada. Isso aí eu estava no primeiro ano de jornalismo, né? Como eu fiz amizade com o povo todo do Globo, os repórteres e tal, porque eu trabalhei lá nas férias, né? Depois eu voltei para a minha escolinha dar aula. Aí eles gostaram de mim, gostaram do meu texto, e toda vez que alguém entrava de férias, eles me convidavam. Mauro, você quer vir cobrir férias de fulano? Eu ia, quando eu podia, né? Porque eu dava aula, então eu precisava desse dinheiro para poder sobreviver. Eu morava com meus pais e tudo, mas a gente tinha despesas, né? Então, eu não podia ficar sem trabalhar, e nem queria ficar sem trabalhar. E aí eu comecei a cobrir as férias dos meus colegas e a fazer estágio mesmo nas minhas férias escolares. E fui criando uma cultura ali de amizade e aprendendo muito, aprendendo demais, sabe? Meus colegas eram muito generosos e, como eu aprendi, muita coisa, muita coisa. E assim, como eu era apaixonada com o que eu estava fazendo, eu não tinha preguiça, tivesse que refazer 40 vezes, eu fazia feliz da vida. Eu queria ver um resultado publicável. E quando chegou no meu último ano de curso, eu ainda não tinha sido contratada por ninguém. Detalhe, estágio de graça. Eu não ganhava um tostão. Então, eu ganhava assim, eles pagavam a minha condução no trabalho, o que eu gastava de condução no trabalho, o Globo cobria. Mas não me pagava nada do estágio. Aí, no meu último ano, eu comecei a ficar meio desesperada. Eu falei, desculpa, eu falei... Não, tudo bem, vamos embora. Está chegando a formatura, eu vou formar, e agora? O que eu faço? E agora, né? Aí, era o mês de março. A gente estava voltando às aulas e eu já estava meio apavorada. Falei com o doutor Márcio, eu ouvi dizer que o Jornal de Minas sucedeu ao Diário Católico. Ficava ali na Avenida Francisco Salles, da Floresta. Eu ouvi dizer que o Jornal de Minas tem uma vaga lá para estagiário. E no Globo, naquele momento, eu já não queria fazer, porque eu falei, eu tenho que me dar a conhecer em outro jornal, porque senão eu vou ficar vendo navios, né? Eu falei, vou para um jornal local.
se eu teria jeito de me ajudar a conseguir essa vaga de estágio lá. Ele falou, perfeitamente, vou fazer uma carta. Fiz uma bela carta de recomendação. E eu fui, como sempre, com cara e coragem, lá no Jornal de Minas, e marquei uma entrevista com o diretor, que eu esqueci o nome dele agora, e quase morri de medo, porque ele tinha 2 cachorrões, assim, ó, 2 galgos, parece, na sala dele. Como é que ele chamava? Vou lembrar. E eu entrei assim, sabe quando você entra assim, pisando miúdo de medo, né? E sentei lá e falei com ele, olha, eu vim pedir o senhor um estágio. Como o senhor não me conhece, e eu já trabalhei em estágio no Globo, eu trouxe uma carta de recomendação do Dr. Márcio Benicone. Aí ele leu e falou assim, recomendação do Márcio é uma ordem para mim. Pode fazer estágio. Vou chamar o chefe da redação. Aí chamou o chefe da redação, que se chamava Décio Valadares, esse eu lembro o nome. E falou com o Décio, olha, eu quero que você contrate a Maura para fazer estágio. Ela vai fazer estágio nas férias escolares dela. Tudo bem? O Décio, com uma cara horrível, falou, tudo bem. Aí ele falou, então, podem ir, você combina com ela o horário, como é que é. Aí saímos, fomos para a redação. Aí o Décio, a primeira coisa que o Décio falou comigo é o seguinte, eu não quero mulher nessa redação. Tá? Foi a primeira discriminação que você sofreu como repórter? Foi. Aí ele falou, eu não quero mulher nesta redação. Essa redação é divertida, livre, se tiver mulher aqui, vai atrapalhar o ambiente. Então, você quer fazer o estágio ainda? Quero. Ok, vamos fazer. Não espere de mim nenhum tratamento especial. Aí eu falei com ele assim, eu também não te pedi. Eu não quero. Eu quero ser tratada nem mais e nem menos do que os meus colegas que estão aqui. Nessa época, eu trabalhava lá o Chico Sterling, Francisco Sterling, que trabalhou depois no Estado de Minas, né? Quem mais que eu conheci lá? Acho que o Geraldo Guimarães, que era meu colega também, de faculdade. Então, e aí, começamos a vida. Note-se, o Jornal de Minas não pagava ninguém. Nem os jornalistas contratados, quanto mais estagiário. E, bom, aí fui trabalhar. Mas eu gostei demais. Porque o Décio falou isso, que parece uma extrema grosseria, mas ele não me tratou mal. Ele era educado. E os meus colegas eram ótimos. Então, aí eu já não era tão verde, né? Estava no último ano de jornalismo, já tinha feito N estágios do Globo, eu não era babaca, sabia escrever. Então, fazia. E o jornal tinha um caderno especial de domingo. Agora eu vou contar para vocês, a maior manota que eu já dei na vida. Tinha um caderno especial de domingo, e era ótimo, porque no meio da ditadura, ali você podia escrever o que você queria, sabe? Era um jornal, era um caderno assim, mais cultural, e a gente podia dizer coisas que normalmente não diria. Até porque o chefão, o dono do jornal, era direitista, apoiava o golpe. Fulano de Tal Neves, esqueci o nome dele. Então, a Universidade Federal estava fazendo uma reforma dos estatutos da universidade, estava tendo uma reação muito forte dos alunos. E eu fui designada para cobrir. Tudo que era para cobrir o movimento estudantil, sempre sobrava para mim. E era perigoso, viu, gente? O Globo me botava para cobrir passeata de estudante com a Praça 7 toda cercada de polícia. Qual que era a desculpa? Você é a mais nova da turma, você sabe correr. Então, aí eu fui cobrir esse negócio lá. Estava uma efervescência mesmo na universidade, os estudantes furiosos com aquelas mudanças que estavam sendo propostas. Aí, eu acho que foi o Departamento de Relações Públicas da UFMG que resolveu criar um derivativo. Eu já conversei isso uma vez, acho que foi com o Manelzinho. O Manelzinho disse que não era isso, não, mas eu continuo achando que era. Qual que foi o derivativo
para desviar a atenção da imprensa daquela questão grave. Caça ao jacaré que vivia no lago da reitoria. Na reitoria da universidade, né, da UFMG, tem um lago. E tinha um jacaré que morava ali. Aí eles resolveram tirar o jacaré do lago, porque diz que ele estava muito grande, não podia ficar lá e tal. E essa caça ao jacaré rendeu, que vocês não imaginam, porque eles davam comida para o jacaré, então o jacaré não subia na hora que a gente estava lá. Então, eu fui umas 3 vezes lá na caça do jacaré e nada. Até que um dia eles não deram comida. Na hora que a gente estava lá, eles deram botaram uma carne lá, o jacaré subiu, o corpo de boleiro laçou, tirou e levou para o zoológico. Mas esse jacaré chamava Freud. E eu cheguei no jornal com a materinha leve, né, e tal. Aí o Décio falou assim, Maura, eu te dou uma página do caderno especial para você fazer uma entrevista com Freud. Hã? Você pergunta o que você quiser e responde o que você quiser. Eu falei, não acredito. Ele falou, sim, senhora, pode escrever. Matéria leve para edição de domingo. Imagina a minha felicidade, né? Poder perguntar qualquer coisa. Eu perguntei tudo que eu queria, politicamente, os cambal. E aquela coisa que a gente aprendia, né? Escrever assim. Politicamente, você fala, mordia e soprava, né? Para não cair nas garras do DOPS. Então, mas, no final da tarde, eu tinha terminado a matéria. Os meus colegas estavam curiosos, porque tinha umas coisas engraçadas. Naquela época, eu sabia ser engraçada. Eles leram, todo mundo riu muito. E falou, Mauro, tá ótimo, então, não sei o quê. E eu fui embora, feliz da vida. Uma parte, fotos do Freud e tal. Dia seguinte, era um sábado, eu fui para o clube nadar com meu noivo. Aí estava contando para ele. Porque eu escrevi uma matéria que vai sair assim. Estava empolgada, né? No meio da narrativa, eu falei, eu tenho que voltar para o jornal. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fiz uma barbaridade. Eu falei que o jacaré é um mamífero. Já viu jacaré mamando em quê? Eu tenho que ir lá. Porque tem que corrigir essa coisa horrorosa. Voltei feito uma louca no jornal. Aí o pessoal da oficina falou, sinto muito, já está impresso, não tem jeito de corrigir isso, não. Agora vocês pensem bem, o resto, os 8, 9 meses de resto de curso, eu sempre entrava no quadro, tinha assim, jacaré mamífero, né? Eu tinha assim, gente, alguém conhece o jacaré mamífero da Maura? Então, a gozação geral. E você vê, quando a gente fica muito empolgado, tem que tomar cuidado. Quando a gente empolga, geralmente a gente erra, né? Erra. Então... Mas acontece, né, Maura? Acontece. Todos. Só que o jornal impresso não tinha como... o jornal já tinha sido rodado, né? Hoje em dia você escreve e é mais fácil. E pode corrigir no digital, né? Acontece. Mas a matéria é muito divertida, viu? Gostaria de ler, porque imagina a conversa que você teve com o Freud. Deve ter sido muito divertida. Pois é, menina. Eu não tenho. Eu queria ter, mas não tenho. Talvez os arquivos aí do... no arquivo público, né? quem sabe. Arquivo público, deve ter lá. Bom, enfim, sua trajetória, então, no Globo, no Diário de Minas e... Não, Diário não, Jornal de Minas. Jornal de Minas. Você atuou lá por quanto tempo no Jornal de Minas? Isso aqui foi... Eu fiquei lá 3 meses. 3 meses e só? E o Globo me chamou. Voltou para o Globo? Aí eu tinha ganho um curso da Embaixada Americana em Brasília de 1 semana em pesquisa jornalística. E aí eu tinha pedido o pessoal do Jornal de Minas para me liberar. Eles me liberaram. Quando eles me liberaram, o Globo me chamou. Aí eu tive que fazer um acordo com o Globo para me deixar fazer o curso e 1 semana depois ser contratado. Aí comecei lá, assim. E todo esse tempo foi um tempo muito feliz da minha vida. Muito feliz. Que bacana. Você falou que já sofreu uma discriminação aí quando foi trabalhar no Jornal de Minas. Tem um detalhe que eu faço questão de contar. O Décio, que tinha falado que não queria mulher na redação. Aí, quando terminou minhas férias escolares, né, minhas férias, que eu era professora primária, eu cheguei perto dele e falei, Décio, amanhã terminam as minhas férias
Então, eu trouxe minha carteira de trabalho para você registrar o estágio, porque para a gente registrar no sindicato tinha que ter um tempo, né, de estágio. Aí ele falou, deixa essa carteira aí. Aí eu deixei. Passou um dia, passou 2, nada. Aí eu falei, Odeste, depois de manhã é meu último dia aqui, porque eu tenho que voltar a dar aula. Você já registrou meu estágio lá? Ele falou, você é insistente, hein, Maura? Eu falei, Odeste, eu preciso. Ou então você marca um dia para eu vir aqui pegar minha carteira. Ele falou, eu vou te dar no final da tarde. Aí, no final da tarde, ele chegou lá, se eu lembro como se fosse, chegou lá com a carteira e falou assim, tá aí a carteira. Aí eu falei, obrigado. Ele falou, você não vai abrir para ver, não? Eu falei, vou abrir. Ele tinha me contratado como repórter, tá? Bacana. Ele não tinha registrado meu estágio, ele tinha me contratado como repórter. Aí você imagina a felicidade que eu fiquei. Mas eu fiquei lá só 3 meses. E saí e fui para o Globo. Oh, que coisa bacana, hein? Ele te recebeu de uma forma tão, assim... Tão agressiva, agressiva, né? E acabou te contratando e ficou até sem jeito de falar que ia te contratar, né? Não ia dar baixa, que você estava sendo contratada. Olha para você ver como é que ele ficou tão sem graça. Foi uma coisa assim, para mim foi uma coisa maravilhosa. E nessa trajetória sua de O Globo, hoje as sucursais, os jornais naquela época, né, Estadão, Folha, Globo, o Jornal do Brasil, tinham sucursais aqui em Belo Horizonte, né? Hoje já nem tanto, né? E naquela época nós éramos 8 repórteres. Pois é, 8 repórteres, é quase que uma redação, né? Hoje as coisas mudaram muito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero agora entrar numa outra questão. Vocês trabalhando como repórter, mas sempre dando aula, né? Não. Não? Não, eu era só repórter nessa época. Depois que eu tive meu primeiro filho, é que eu trabalhava, né, no Globo, de manhã, até mais ou menos 2 horas, e depois comecei a trabalhar no Instituto Estadual de Florestas como assessora. E por quê? Eu achava que ter um emprego só ganhava muito pouco, meu ex-marido não era muito dado ao trabalho, e aquilo estava com o filho, eu estava ficando preocupada, sabe? Então, eu comecei a trabalhar em 2 lugares. E nessa época, eu perdi o filho da Biara, que eu estava. Mas você estava trabalhando no jornal e no IEF. Estava trabalhando como assessora no IEF e no jornal. E nessa época, eu fazia também algumas matérias freelancer para o pessoal de publicidade do Globo. No Globo é separado. Redação jornalística era, pelo menos, é uma coisa, publicidade é outra coisa. E eu adorava fazer porque eles pagavam a parte, e pagavam muito, muito bem, sabe? E aí, acho que é porque você falou em discriminação, não falou? Sim, Foi onde eu sofri discriminação. Discriminação não, assédio sexual. No Globo? No Globo. Então, mas do pessoal da publicidade. Sim. Da redação, não. Redação era pessoal sensacional, nunca, não tem a menor queixa, ao contrário. Era um sujeito que me pediu, eles estavam publicando um caderno especial, a publicidade me contratou para fazer umas matérias, eu fiz, e aí a administração falou, olha, o seu cheque está pronto lá, você pode pegar. Aí eu fui lá, no setor de publicidade, pegar o dinheiro, pegar meu cheque. Né? O sujeito começou, sabe esses blocos de risque e rabisque? Ele tinha um em cima da mesa, ele começou a desenhar, desenhava muito bem, e ele começou a desenhar uma mulher. Depois eu vi que a mulher era nua, uma mulher nua. Ele desenhou uma mulher nua, conversando comigo. Pois é, porque eu gostei dessa matéria, não sei o quê, nós vamos fazer outro caderno, eu lá, e ele desenhando aquela mulher nua. Eu achei aquele meio esquisito, mas eu não estava interessada nisso, estava interessada no meu cheque. Então, aí eu falei com ele,
Eu vim pegar meu cheque, eu tenho que subir, que eu tenho que terminar minhas matérias do dia. Aí ele falou assim, eu achei que o seu cheque estava aqui, pronto, mas não está. Eu esqueci o talão lá no hotel. Na hora que você sair daqui, passa lá no hotel, aí eu te dou o seu cheque. O meu apartamento é X lá, então. Era o hotel Metrópole. Metrópole? Que ficava ali na esquina da Goiás com Bahia. Tinha um hotel ali. Não sei se ainda tem. Era um hotel pequeno. Ele morava lá, ele era do Rio. Ele chamava Ivan. Aí eu falei com ele assim, senhor Ivan, deixa eu falar com o senhor uma coisa. Não me confunda. O senhor, por favor, não me confunda. Eu trabalho para pagar as minhas contas. Eu não me vendo para pagar as minhas contas. Então, se o senhor quer fazer o favor de me dar meu cheque? Aí ele, eu peguei e falei, deixa meu cheque. Eu subi morta de ódio. Morta de ódio. Aí, quando eu cheguei lá, o pessoal, o que foi, Mauro? O que aconteceu? Eu estava transtornada, assim. Aí eu falei, aquele idiota. E contei o que tinha acontecido. Aí todo mundo queria bater nele. Aí o Mauro desceu, né? Que o Mauro era muito meu conhecido, a gente tinha feito muitos trabalhos juntos, tinha gente até que achava que eu tinha um caso com ele, porque de tanto que a gente trabalhava junto, mas não tive, não. Então, ele desceu lá, furioso, porque esse cara já tinha também tentado meter a cara com amigos deles, os fotógrafos ficavam ao lado, assim, sabe? Aí teve uma confusão danada, daí a pouco o Mauro subiu com o meu cheque. Pelo menos você recebeu o cheque e essa pessoa continuou no jornal, mesmo depois dessa denúncia, dessa atitude? Esse cara continuou. Ele continuou. Agora, eu nunca mais trabalhei para ele e também nunca mais tive notícia de que tivesse acontecido algum incidente. Sim. Agora, na redação, não. A redação é um ambiente maravilhoso, sem nenhum problema. Nunca tive problema com colegas de redação. Nesse sentido, não. Tive problema com chefe idiota, mas não desse naipe. Como é que você vê essa questão do assédio às mulheres nos dias atuais? Você que já viveu isso em redação e agora acabou de contar um relato, como é que você vê essa questão e quais são os problemas maiores que as mulheres enfrentam nos dias de hoje nas redações? Olha, o assédio sexual é mais fácil de você cortar pela raiz. Porque o assédio sexual você aceita ou não. Né? Você dá um basta. Se o cara tem um mínimo de desconfiômetro, para ali. O pior é o assédio moral, que eu também sofri. O assédio moral é aquele que te persegue na redação, sabe? Tá vivo aí o Sinfrônio Veiga, que me chamou um dia e falou, Maura, eu fui instruído pelo Rodrigo Mineiro a te perseguir. Eu vou contar por quê. Então, eu estou te avisando, porque eu sou seu amigo, pelo amor de Deus, não dê o mínimo motivo. Eu devo essa ao Sinfrônio. Por que o Rodrigo estava me perseguindo? Porque tinha acontecido um acidente perto de Guaxupé, um acidente de Romaria, em que morreram 12 pessoas da mesma família. Eu estava de plantão, era um final de semana, um sábado. E aí, eu que fui cobrir essa tristeza, pegamos um avião, fomos até lá, cobrir. Na mesma época, o Jornal do Brasil era o grande concorrente do Globo. Então, na mesma ocasião, o Gutenberg, que era repórter do Jornal do Brasil, o Gutenberg agora é juiz aposentado, né? O Gutenberg foi pelo Jornal do Brasil. Encontramos lá, trocamos informações, como você sabe. Repórteres, nós não temos rivalidade. Nossas empresas têm, mas nós não temos. Nós somos colegas. Eu informei alguma coisa para ele, ele informou para mim, ele passou muita coisa para mim, porque a gente chegou um pouco depois deles, eles já tinham apurado muita coisa. E aí, quando eu estava vindo embora, o avião do Jornal do Brasil deu pane. Aí o Gutenberg falou, Maura, eu tenho umas fotos aqui
será que você podia levar? E eu ligo para o Jornal do Brasil, eles mandam pegar com você, porque não tem jeito de mandar. Não tinha telefoto naquela época. Nem telefoto tinha. Posso. Aí ele me deu um envelope. Eu trouxe. Deixei... Nem sei se eu deixei na portaria do Globo. Não, acho que eu fiquei com ela. Daí a pouco chegou, quando eu voltei, passou um boy do Jornal do Brasil e eu entreguei. Então, eu não escondi isso de ninguém. Mas não fui eu que falei também. Porque para mim era uma coisa trivial, nem merecia o maior comentário. Mas o Rodrigo Mineiro, que era o chefe da sucursal, ficou sabendo. Eu acho que foi o Assir Lara Rezende, que era chefe do Jornal do Brasil, ligou agradecendo, acho que foi isso. E aí ele ficou sabendo. E a gente tinha reunião de pauta. Na reunião de pauta de segunda-feira, essa criatura me chamou de traidora do Globo. Que eu traí a confiança do Globo e me botou lá embaixo. E eu falei com ele, olha, eu não traí confiança de ninguém. Primeiro que eu não escondi. Se eu fosse trair, eu tinha avisado lá no Jornal do Brasil, olha, nem comenta, né? Eu falei, outras vezes o Jornal do Brasil já fez a mesma gentileza para mim. Quando eu cheguei lá, contei. Eles mesmos passaram informações que eu já não tinha condição de apurar. Então, eu achei que era só uma troca de gentileza, digamos assim. Eu jamais trairia o Globo, porque eu adoro o Globo. Eu sou muito bem tratada aqui. Esse não é meu tipo esse não é o meu perfil, e não é a criação que eu tive, não foi essa. Aí ele falou que me manda embora, que merecia a confiança da empresa, e tá. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Nada. Só que meus colegas ligaram para o Jornal do Brasil e contaram o que tinha acontecido. Aí o Acílio, é Acílio Lara Rezende, aí ele me mandou um recado, que na hora que eles dessem baixar a minha carteira no Globo, era para eu ir para o Jornal do Brasil. Aí eu falei, desempregada não vou ficar, né? Então... Eu não sei se foi por isso ou por qualquer outra coisa. Eu tinha uma cobertura de economia muito boa. E nessa cobertura de economia, muitas vezes eu me relacionava direto com o Rio. Então, eu não sei se foi coisa do Rio ou se foi essa atitude do Jornal do Brasil. Eles não me mandaram embora, não. E não me mandaram embora e aparentemente, tudo transcorreu normalmente. Mas, poucos dias depois, o Sinfrônio me chamou e me deu esse aviso. Aí eu fiquei de pé atrás, porque numa época anterior, quando tinha um chefe de redação que chamava Euclides Libânio, ele me perseguiu assim, esse eu não sei porquê, ele me perseguiu assim, sistematicamente. Sabe? Sistematicamente. Então, mas ele passou e eu fiquei. E tive um chefe maravilhoso, que era o Nirlando Beirão, que eu amo de paixão até hoje. Então. Muita sofrência, né, Maura? Assim, muita perseguição e assédio moral, como você falou. Isso é triste, né? Tinha época, nessa época do Euclides Libânio, eu fiquei arrasada, sabe? Porque nada que eu fazia prestava. Então, eu tomava um estimulante para trabalhar e um calmante para poder dormir. Então, eu vivia drogada praticamente, porque eu tomava alguma coisa para me dar. Eu passava, o Globo era ali na Rua Tupis, atrás da igreja de São José. Todo dia, quando eu ia para o jornal, eu passava na igreja e pedia a Deus, Deus, me dá força para trabalhar. De tão horrível que era. Então, esse assédio moral, para mim, foi pior do que sexual, porque o sexual resolveu. E esse moral eu tive que aguentar meses e meses, sabe? E era constante. E você não sabe de onde vem a coisa, né? Você não sabe de onde. O que você recomenda para jornalistas que vivem esse problema nas redações hoje? Qual é a atitude que elas devem ter?
não desistir nunca da sua profissão por causa disso. Denunciar sempre que possível. Não, em qualquer circunstância, hoje é possível. Antigamente as pessoas não acreditavam em assédio moral. Nem existia isso. A primeira pessoa que ganhou uma causa em Minas Gerais por assédio moral foi uma ex-aluna minha, Mônica Santos. A Mônica trabalhava no estado de Minas, sofreu esse tipo de assédio moral, da pessoa persegui-la. Ela teve coragem, entrou na justiça e ganhou. Foi a primeira causa no Brasil. Ela é pioneira no Brasil, sabe? Na minha época, eu não tive essa vivacidade, não tive. Porque, quem sabe, eu poderia ter feito também. Mas esse crime de assédio nem existia. A Mônica inaugurou isso. Maura, você faz parte do movimento, você é feminista e faz parte do movimento Quem Ama Não Mata. Sim. Queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua participação, por que você, se foi esses acontecimentos todos que te levaram a ser uma feminista, a defender os direitos da mulher. Queria que você falasse um pouquinho da sua atuação no movimento Quem Ama Não Mata. Okay. Eu não estou no movimento desde o início, não. Esse movimento começou com a morte de 2 mulheres pelos seus maridos aqui em Belo Horizonte. Como eram 2 mulheres da alta sociedade, teve uma repercussão enorme. Em 1985. Então, as mulheres mineiras se uniram, principalmente contra aquela tese idiota de defesa. O marido alegava que era defesa da honra, né? Doc Matou Street, a mulher por defesa da honra. Foi o caso do Doc Street? Foi o caso do Doc Street que matou? Foi o caso da esqueci o nome dela. Ela era filha de um prefeito. E depois, acho que Beatriz Balesteros, uma coisa assim. Foram 2 mulheres assassinadas por seus maridos. Então, eu só entrei no movimento, como ativista do movimento, há pouco tempo. Eu sempre acompanhei, mas à distância, apoiando à distância. Quando eu era repórter, eu fiz muita matéria nessa área. E assim, mas não participava, sabe? Não era militante, né? Aí, quando eu vi que as coisas estavam ficando para lá de sérias, né, com a matança de mulheres, aí sim, eu me tornei ativista do Quem Ama Não Mata, e agora até estou numa participação pequena, porque eu aposentei aqui na PUC e assumi outros compromissos de trabalho voluntário, e isso nem sempre me permite ser tão ativa quanto eu gostaria. Mas faço parte ainda, continuo, faço questão. E na comissão de mulheres jornalistas do sindicato, eu tenho feito muito trabalho assim, alertar o Quem Ama Não Mata por fatos que acontecem, agressões, né, a mulheres relevantes, e ajuda na redação de matérias, de notas de protesto, essa coisa. Eu sempre me disponibilizo nisso, porque é a maneira mais fácil para mim, nesse momento, de participar e dar minha contribuição, que eu faço questão de dar. Você organizou o livro Sou Mulher e Não Mereço Ser Violentada, que trata dessa questão da violência contra a mulher. Com meus alunos de 8º período de jornalismo, nós fizemos esse livro contando experiências pessoais de alunas e também matérias que os meus alunos fizeram com mulheres que foram vítimas de violência sexual. E é um livro terrível, porque tem meninas que foram sexualmente molestadas desde os 6 anos de idade. Contaram para as famílias não acreditaram, mãe não acreditou, a avó não acreditou, porque era o avô que molestava. Então, coisas assim horrorosas, né? E a capa foi desenhada por minha aluna de publicidade, que tinha uma experiência também dolorosa, e nós lançamos esse livro. Mas depois a editora
eu não sei se a editora não acreditou muito nele, porque ele desapareceu do mapa. Até vou lá esses dias, porque como vai ter uma semana lá no sindicato de lançamento de livro de jornalista, eu vou ver se a editora me dá alguns exemplares para eu levar lá. Aproveita e vê com a editora se eles não colocam na Amazon ou publicam conteúdo para que as pessoas possam conhecer, né? Não ficar restrito, é uma obra que as pessoas precisam ler. Agora, eu quero voltar um pouquinho na sua vida acadêmica. Queria que você falasse, né? Você deu aula para centenas de jornalistas que estão no mercado de Belo Horizonte, Minas Gerais, outros estados. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua entrada na universidade, como é que você veio para a academia e a sua história de mais de 30 anos dentro de sala de aula. Exato. Bom, eu era assessora do IEF quando um dia o Charles Magno me ligou e falou comigo: Maura, será que você podia me substituir na FAF-BH? Porque eu estou indo para o norte, eu tenho uma proposta de trabalho no norte muito boa, mas só que eu tenho que ir lá, chegar lá depois de amanhã, e eu não posso deixar a FAF assim, né? ao desamparo, digamos assim. Aí eu falei com ele: mas eu vou dar aula de quê? Eu tenho que saber se eu tenho competência para dar aula, né, da disciplina que você está me pedindo. Aí ele falou: não, seminários de jornalismo, e eu vou encontrar com você lá, te passo tudo, te passo o programa, te passo todas as informações e tal, tarará. Vamos marcar hoje à noite? Eu falei: não, hoje eu não posso não. Então ele falou: vamos marcar amanhã então. Amanhã à noite você passa lá e nós combinamos. Aí eu fui. Aí cheguei lá, tô que procurei. Nada. Aí eu fui na secretaria e falei: professor Charles marcou comigo um encontro e eu não consigo achá-lo. Será que eu estou no lugar errado? Aí a moça falou: não, você está errada. Eu falei: hã? Por quê? Não, ele já foi embora. Ele já pediu demissão e foi embora. Como assim? Não, ele foi embora, falou que você ia substituí-lo a partir de hoje. Como assim? Eu nem sabia. Não. Eu falei: não, cadê o coordenador do curso? Eu preciso conversar com o coordenador do curso, porque como é que faz? Como é que é isso, né? Aí era Zé Luiz, que chamava Zé Luiz, esqueci o sobrenome dele. O Zé Luiz era repórter também do Estado de Minas. E era coordenador do curso lá. Aí eu conversei com o Zé Luiz, ele me mostrou o que era a disciplina e tal. Eu vi que eu dava conta. E eu queria ter uma experiência diferente. Mas eu era uma doida, né? Porque eu trabalhava de manhã no jornal, de tarde no IESP e de noite ia dar aula. Isso eu fiz muitos anos. Aí comecei a dar aula, me apaixonei por dar aula, sabe? Porque aquela convivência com a moçada entusiasmada, cheia de gás, aquilo também me encheu de gás. E foi para mim muito importante, principalmente quando eu me divorciei, que eu estava muito, muito baixo astral. Aquele encontro com a moçada, para mim, era tudo de bom. E me ajudou também a suportar o fato de ficar longe dos meus filhos, porque eu precisava trabalhar, sabe? E foi uma época muito boa. E de lá, eu fiquei lá acho que uns 8 anos. Eu era contemporânea do Hermínio, professor Hermínio, né, que está lá em Janaúba hoje. E aí eu mais Hermínio caímos na bobagem de nos candidatar à chefia do departamento. E aquilo era um território conquistado para o João Luiz que ele não queria largar de jeito nenhum. E nós fizemos uma chapa de oposição, que era oposição só porque era outra chapa, mas ninguém estava contra ele, entendeu? Mas ele não gostou de jeito nenhum, né? E ele venceu, lógico, a eleição. E no semestre seguinte ele mandou os dois embora. A mim e o Hermínio ele mandou embora. E eu fiquei muito preocupada, porque eu estava criando 2 filhos pequenos, né? Sozinha. E aquele dinheiro era importante na minha vida também. Aí
Um amigo meu falou assim, a Newton Paiva precisa de professor no curso de jornalismo. Você não quer dar aula lá? Não, quero. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma prova. Então, fui lá. Aí fiz a prova, passei, comecei a dar aula lá. Dei pouco tempo, acho que eu dei 1 ano, 2 anos só. 1 ano ou 2 lá na Newton Paiva, adorei. Eu fui muito bem tratada lá, gostei demais de dar aula lá. E aí eu já estava trabalhando do IEF, eu fui trabalhar em Brasília, no IBDF, que hoje é IBAMA, acompanhando o meu ex-chefe, doutor Zé Carlos Carvalho. Então, eu comecei a viver uma vida de loucura, porque era assim. Eu dava minhas aulas, ia para Brasília, trabalhava a semana inteira, voltava e dava aula sábado, sabe? Que não tinha expediente lá, né? E aí eu fui convidada para uma colega minha para fazer concurso da Católica. Aí eu fui, passei e fui convidada para dar aula na Católica. E continuei na mesma loucura. Eu lembro que era assim, segunda-feira eu dava as 2 primeiras aulas na Católica, de lá ia direto para o aeroporto, e aí trabalhava até sexta-feira, 5 horas, eu tinha que compensar o horário de 1 hora que eu perdia na sexta-feira durante a semana, lá em Brasília. Pegava o avião, vinha, ia direto para a Católica, do aeroporto ia para a Católica, dava aula à noite. Essas doiduras, quando a gente é jovem, não pesam, né? Não pesam. E foi assim a minha vida. Agora, eu amo dar aula, sempre gostei. Aqui na Católica foram 37, 38 anos. Gostei demais. Nunca tive um problema nessa escola. Aliás, eu não tive problema com aluno em lugar nenhum. Tive esse problema com o Zé Luiz, que ele não gostou de eu candidatar, mas também não tenho queixa da universidade, não. Gente, me trataram super decentemente, não tenho queixa de nenhum dos meus empregadores. E até que eu sou brigona, sabe? Eu sou brigona, mas não precisei brigar. É incrível que quando você fala assim, eu dei aula há mais de 30 anos, é incrível, né? O tempo passa, né? O tempo passa, você deu aula há mais de 30 anos, é incrível ver essa história. Inclusive, você foi minha professora na FAFBH. Estava até comentando aqui antes do programa que a sua matéria era muito legal, que a gente aprendia muito. Você sempre foi uma boa professora, inclusive a Fernanda Castro, que está aqui com a gente na produção, também foi aluna da Maura, então, ela, assim, todo lugar que ela vai, ela tem muitos alunos. Tenho, então, sim. É uma carreira gigantesca na academia. A gente só tem que te agradecer. Se todos os meus alunos votassem em mim, eu podia candidatar a qualquer coisa que eu ganhar. Pois é, está em tempo ainda de pensar nisso. Está louco? Não, estou bem como estou. Maura, bom, vou sair da academia, já contou muita coisa bacana e agora eu queria falar um pouco a gente já está em mais de 1 hora de entrevista, 1h15. Queria que você falasse agora da atuação da Casa do Jornalista e do Sindicato de Jornalistas, que você faz parte da diretoria do Sindicato de Jornalistas. O que te leva a atuar ainda, depois de tanto sucesso, né, na carreira profissional, de atuar no Sindicato de Jornalistas, pensando na categoria como um todo? Como é que você vê o papel do Sindicato de Jornalistas e da Casa do Jornalista nos tempos atuais? Bom, meu pai sempre me dizia que trabalhador que não sabe defender seus direitos já morreu, só falta enterrar. Então, eu nunca esqueci isso. E desde que eu comecei a fazer estágio, eu me sindicalizei, sabe? Que tinha uma categoria para estagiário de jornalismo e eu me sindicalizei. E eu fui criada nesse ambiente de você precisa defender seus direitos, sabe? E eu acho que hoje em dia essas coisas estão minimizadas, né? Os valores estão degradados. O trabalhador foi tão espoliado que ele perdeu de vista seus direitos e a obrigação que ele tem, o dever que ele tem de se defender. Porque se eu não me defendo, quem vai me defender? Se eu não brigo pelos meus direitos, eu não tenho nem direito também de reclamar que as pessoas não olhem por mim. Primeiro eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, eu acho o sindicato
uma das instituições mais sensacionais de uma democracia, porque te dá armas para lutar por você. E a história da criação dos sindicatos é uma coisa... As pessoas morreram, deram a vida para poder se sindicalizar. Veja a história dos sindicatos dos Estados Unidos. Uma coisa horrorosa. Então, eu vivi os dias de glória do sindicato nosso, que era um sindicato forte, pujante, prestigiado. Posse do presidente do sindicato e governador do Estado. Né? Era realmente jornalista, era respeitado mesmo. E a classe era uma classe unida. Tinha assembleia para discutir salário, ficava lotada. Né? Hoje, você convoca a categoria para discutir salário, eu tenho visto 1, 2. E eu fico imaginando, se as pessoas não vão lá para discutir salário, vão lá por quê? Qual que é o tema? Eu coordeno a comissão de mulheres jornalistas, lá do sindicato. É uma luta também para interessar as mulheres em discutir os seus problemas, que são muitos. Tem hora que eu fico desanimada, sabe? Mas como eu sou aquele que não desisto nunca. Mas eu falo com a Lina, nossa presidente, é uma mulher forte, viu? Porque o que ela tem aguentado nesse sindicato é para poucos. Ela é muito brava, ela tem muita força moral. Senão ela tinha também desistido, mas ela tem garra. Eu admiro ela profundamente. O pai dela foi meu aluno, o Benhur. Então, eu acho que agora tem com a reforma, teve uma nova lei recente que retorna, de certo modo, a contribuição sindical, que os sindicatos também foram quebrados. Né? A reforma Temer, trabalhista, quebrou o sindicato. E quebrou sistematicamente. Foi querendo quebrar mesmo, para tirar do trabalhador a força que ele tinha. Então, quebraram os sindicatos. E o nosso aqui sofreu demais, tinha dívidas homéricas. Agora, graças a Deus, o sindicato praticamente não deve. Então, está podendo se reerguer. E tem uma turma de jornalistas novos também, os antigos têm consciência sindical, e os novos que estão adquirindo, que também estão voltando ao sindicato, estão entendendo que sem o sindicato é muito difícil ele se defender, por exemplo, em situações críticas. Né? Mas o sindicato não existe só para isso. Existe também para lutar por justiça salarial. E eu acho que isso ninguém pode perder de vista. Então, eu acho que, como eu agora tenho tempo disponível, porque me aposentei, né? Eu trabalhei 51 anos, viu? Ao todo, eu trabalhei 51 anos. Mas agora eu tenho tempo disponível, tenho disposição, gosto, e a minha vida está tranquila, eu posso fazer isso. Então, o que eu posso, eu quero dar. Né? Por isso que eu faço também trabalho voluntário, porque eu acho que... Eu sempre estudei em escola pública. E eu acho que quem estuda em escola pública deve à sociedade algum retorno. Então, agora que eu posso, eu quero dar esse retorno. Qual é esse retorno que você dá, pensando nesse trabalho voluntário? Eu trabalho hoje numa penitenciária, né, na ARPAC, feminina. Eu trabalho com as recuperandas em um programa de produção e análise de textos, que é o meu métier. Apaixonadamente, trabalho apaixonadamente. É muito bom para mim. Bacana. Olha, a gente está chegando ao fim, eu quero te perguntar, mas qual é o legado que a Maura deixa? Uma pessoa que é da academia, uma pessoa que é do jornalismo, que pegou pesado mesmo, sofreu discriminação, cobriu manifestação estudantil, deu furo de reportagem. Qual é o legado que a Maura deixa para a academia e para o jornalismo? Eu acho que é muito pretensioso falar em legado, sabe? Eu acho o seguinte,
é talvez um exemplo de amor à profissão, tanto de jornalista quanto de professora. E eu sempre procurei trabalhar com entusiasmo. Essa palavra é a palavra que eu mais amo no português. Por que é entusiasmo? En é um movimento para dentro e theos, de Deus. Quer dizer, colocar cheio do Deus da animação. Eu acho que quando a gente trabalha assim, a gente trabalha honestamente, com compromisso social. O jornalista não pode abdicar do seu compromisso social, do seu dever, né, de contribuir para a sociedade evoluir. Então, é isso que eu acho que eu gostaria de passar para os jovens jornalistas. O compromisso com a honestidade da informação, a veracidade da informação, com o trabalho de apuração bem feito, porque é isso que dá credibilidade a você. É isso que faz o seu nome, é isso que faz você ser respeitado, né? Respeitado pelo seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho. Eu tinha muito orgulho de ter fontes, eu cobria muito agricultura e economia, eu tinha fontes que falavam assim, eu ia repercutir uma medida do governo, eles falavam, você já sabe o que eu penso, pode escrever aí que eu assino embaixo. Negativo. Negativo, você tem que me dizer, porque não dá para você substituir sua fonte, né? Você tem que ser rigorosamente comprometido com as pessoas que são suas fontes. Mas eu tinha orgulho disso, porque quer dizer que eles confiavam no meu trabalho. E isso é a melhor recompensa que o jornalista pode ter, a confiança naquilo que você faz. E professor é o carinho dos alunos, né? Quando meu filho foi assassinado, se eu não desse aula, eu acho que eu tinha morrido. Porque foi o abraço dos meus alunos, o abraço dos meus colegas. Foi esse carinho e essa... Ai, desculpa, eu sempre me descontrolo quando falo do meu filho. Foi muito duro. Meu filho era uma pessoa maravilhosa para mim. E, como você sabe, ele foi assassinado. Não fosse o carinho dos meus alunos, eu tinha morrido. Você pode contar como foi isso? Posso. Seu filho? Bom, meu filho era um advogado criminalista muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Tinha 13 anos já que ele advogava. E eu sempre gostei de direito. Aí eu falei com ele, eu vou fazer direito porque eu vou aposentar e vou trabalhar com você. E comecei mesmo a fazer direito, né? Eu fui estagiária do escritório de advocacia do meu filho. Acompanhei ele em vários júris, que ele era advogado, né? Foi uma época extremamente feliz por ver como que no fórum as pessoas respeitavam e amavam o meu filho, principalmente amavam. Quanto mais humilde a pessoa, mais amava o meu filho, porque ele era uma pessoa realmente muito, muito sociável e ele gostava das pessoas. E o meu filho foi mal sucedido na defesa de umas pessoas e elas mandaram matá-lo. Enfim, eu terminei meu curso de Direito. Antes dele morrer, eu já tinha formado em Direito. Estava trabalhando com ele. Mas, daí para frente, eu nunca mais tive coragem, sequer, de passar no passeio do fórum. Então, assim... Eu sou bacharel em Direito, eu não sou advogado, porque eu não fiz a prova da OAB. Eu fiz uma vez, quando ele ainda era vivo, depois nunca mais fiz. Enfim, a vida tem dessas armadilhas, né? E eu sou muito grata a essa escola, aos meus colegas professores e aos meus alunos, porque não fosse o carinho deles,
Muitas vezes eu dei aula chorando e eu pedi aos meus alunos, não faz de conta que vocês não estão vendo. E eles me atenderam. E eu continuei a trabalhar. O trabalho me mostrou o quanto é importante na sua vida para você passar a conviver com a dor. Morte de um filho, essa dor você não supera, você convive. Então, eles foram os responsáveis por eu conseguir conviver. Eu sou profundamente grata. Profundamente grata. É isso. Esse crime foi apurado? Foi. As pessoas foram presas, condenadas, mas eu não sei detalhes, porque eu não tenho coração para saber, sabe? Não aguento. Tá. Maura, mais alguma questão que você gostaria de deixar aqui registrado para esse projeto do Centro de Memória do Jornalismo Mineiro? Não, meu agradecimento a vocês. Eu acho que tem muito mais gente qualificada para falar da memória do jornalismo, mas quando me convidaram, eu não me senti no direito de recusar. Ao contrário, fiquei muito honrada, muito feliz. Estou feliz de estar aqui fazendo esse depoimento, mesmo não tendo grandes fatos para narrar. Que isso, você entrevistou a Miss Brasil, deu um furo para o Globo, fez tantas coisas legais, defende o direito das mulheres, é uma pessoa que atua com um trabalho voluntário importantíssimo, poucas pessoas sabem, e agora vão ficar sabendo. Nós é que temos que agradecer a Maura, professora, jornalista e feminista de marca maior, e a gente que te agradece. O Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, a Casa do Jornalista e o Sindicato de Jornalista, a PUC, que é parceira nossa nesse projeto. A gente está muito feliz de ter conversado com você. Muito obrigado, Maura. Nada, eu só queria fazer um registro. Eu agora sou bordadeira e faço parte de um grupo de mulheres de esquerda, ativistas políticas, que se chamam Pontos de Luta. Pontos de Luta, bordadeira. Vai mostrar os trabalhos para a gente qualquer hora lá no sindicato e na Casa do Jornalista, numa exposição que a gente vai ter lá a qualquer momento. Tá Muito bom, obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada.